E se eu te dissesse que a sensação de correr numa esteira, sempre se esforçando, mas nunca saindo do lugar, não é um problema seu, mas um problema do manual de instruções que te deram? Aquele manual sobre dinheiro que seus pais te ensinaram, que a escola reforçou e que o gerente do seu banco adora que você siga. E se esse manual, na verdade, foi escrito por quem mais lucra com a sua estagnação? Vamos rasgar esse manual hoje. Porque a verdade é que 99% das pessoas seguem regras financeiras que garantem que elas nunca fiquem ricas. E o 1% restante? Eles não são mais inteligentes, eles apenas leram o manual correto. O primeiro capítulo do manual errado se chama Guarde dinheiro na poupança, é seguro. Essa é talvez a mentira mais confortável e destrutiva que já nos contaram. Pense na sua conta poupança não como um cofre, mas como um balde de gelo num dia de sol. Você coloca o seu dinheiro, suado, ali dentro. Você olha para o extrato e vê um número um pouco maior a cada mês, uns trocados de juros. Parece que está crescendo, certo? Errado. O sol, nesse caso, é a inflação. Enquanto seu gelo derrete lentamente, transformando-se em água, o seu poder de compra evapora. Vamos aos fatos. Nos últimos 10 anos, a inflação oficial no Brasil foi de, em média, mais de 6% ao ano. A poupança, em muitos desses anos, rendeu menos que isso. O que isso significa na prática? Significa que se você deixou R$ 100 na poupança há uma década, hoje, apesar do extrato mostrar um valor maior, o poder de compra real desse dinheiro é menor. Você pode comprar menos coisas com ele. Seu dinheiro não cresceu, ele encolheu. Você não estava guardando, estava perdendo. A segurança da poupança é a certeza de ficar mais pobre a cada ano, só que de uma forma tão lenta e silenciosa que você nem percebe. É como ser cozinhado em fogo baixo. E isso nos leva ao segundo capítulo do Manual Furado. Evite riscos a todo custo. Fomos ensinados a ter pavor da palavra investimento. Associamos a risco, a perdas catastróficas, a imagem de um tio que perdeu tudo na bolsa. Mas aqui está a ironia. Não assumir riscos é o maior risco de todos. Ficar parado na poupança, como vimos, é uma perda garantida. A mentalidade que nos foi vendida é a do medo. E se eu perder dinheiro? Mas a mentalidade de quem prospera é outra. E se eu ganhar dinheiro? Os ricos não evitam riscos, eles gerenciam riscos. Pense em atravessar a rua. É uma atividade arriscada. Você pode ser atropelado. Você deixa de atravessar a rua por causa disso? Não. Você aprende a olhar para os dois lados, espera o sinal fechar, usa a faixa de pedestres. Você gerencia o risco para chegar ao outro lado, onde estão as oportunidades. No mundo financeiro, a diversificação é a sua faixa de pedestres. Ter diferentes tipos de investimentos é o seu olhar para os dois lados. Evitar o risco financeiro é como decidir morar para sempre em uma ilha isolada por medo de atravessar a ponte. Você está seguro, mas nunca vai chegar a lugar nenhum. Então, o que os ricos fazem de tão diferente? Eles não seguem o manual que deram para você. Eles escreveram o próprio manual. E a primeira e mais importante regra é: dinheiro é um péssimo mestre, mas um excelente funcionário. A maioria de nós é ensinada a trabalhar por dinheiro. O que é um ativo? Esqueça a linguagem complicada. Ativo é qualquer coisa que coloca dinheiro no seu bolso, mesmo quando você está dormindo. Passivo é qualquer coisa que tira dinheiro do seu bolso. Simples assim. Para a maioria das pessoas, a casa própria é o maior sonho e o maior ativo. Para o Manual dos Ricos, se ela só gera despesas como IPTU, condomínio e manutenção, ela é um passivo. Um apartamento que você aluga para outra pessoa. Isso é um ativo. Ele te paga um salário todo mês. Imagine que cada real que você tem é um pequeno funcionário. Se você o deixa na poupança, é como se você pagasse a ele um salário de fome para ficar sentado o dia todo, perdendo a força. Se você compra ações de uma empresa lucrativa, você está colocando seu funcionário para trabalhar naquela empresa e ele te traz uma parte dos lucros.
Se você compra uma cota de um fundo imobiliário, seu funcionário está trabalhando como um locador de imóveis, te pagando aluguel todo mês. A pergunta é: seus funcionários estão trabalhando para você ou estão de férias permanentes às suas custas? Isso nos leva a uma questão fundamental. Se as regras que nos ensinaram são tão ruins, quem se beneficia delas? Quem escreveu esse manual? A resposta é simples: os bancos e o governo. Eles são os maiores beneficiários da sua falta de educação financeira. Vamos falar sobre os bancos. Como você acha que eles ganham tanto dinheiro? Uma parte crucial do modelo de negócio deles depende do seu dinheiro seguro na poupança. Eles pegam o seu dinheiro, pelo qual te pagam uma ninharia de juros, e o emprestam para outras pessoas a juros absurdamente mais altos. Financiamento de carro, cheque especial, rotativo do cartão de crédito. Eles usam o seu dinheiro para enriquecer. Você entrega a eles a matéria-prima por quase nada e eles a transformam em um produto de luxo que vendem para outros. Você é a base da pirâmide que sustenta a lucratividade deles. E o governo? O governo tem um aliado poderoso e invisível: a inflação. Quando um governo gasta mais do que arrecada, ele precisa financiar essa dívida. Uma das formas de fazer isso é imprimindo mais dinheiro. Mas quando há mais dinheiro em circulação para a mesma quantidade de produtos e serviços, o que acontece com os preços? Eles sobem. Isso é a inflação. A inflação é, na prática, um imposto oculto. Ele não vem no seu contra-cheque, mas corrói o poder de compra do seu salário, da sua poupança, do seu FGTS. Manter seu dinheiro parado é permitir que esse imposto invisível te empobreça lentamente. O sistema é uma engrenagem perfeita. O governo te incentiva a confiar na poupança. Os bancos lucram com seu dinheiro parado. A inflação, gerenciada pelo governo, diminui o valor real do seu patrimônio. É um ciclo vicioso, onde a falta de conhecimento da população é o combustível que mantém a máquina girando. Eles não querem que você aprenda a investir, a proteger seu dinheiro da inflação, a fazer seu dinheiro trabalhar. Um cidadão que depende do sistema é um cidadão muito mais fácil de controlar. Então, como quebramos esse ciclo? Como começamos a jogar com o manual certo? Não é preciso ter um PhD em economia. O primeiro passo não é sobre dinheiro, é sobre mentalidade. É trocar a pergunta "onde guardo meu dinheiro de forma segura" pela pergunta "como faço meu dinheiro crescer e trabalhar para mim?". O primeiro investimento real que você precisa fazer não é em ações, fundos ou imóveis, é em conhecimento. Entender o que é a Selic, o que é o CDI, o que é a inflação. Não para virar um especialista, mas para entender a linguagem do jogo. Saber essas regras básicas é como aprender a ler as placas de trânsito antes de começar a dirigir. Ignorá-las é dirigir de olhos vendados, torcendo para não bater. A segunda etapa é começar pequeno, mas começar agora. O maior aliado de quem investe não é a quantidade de dinheiro, mas o tempo. É o poder dos juros compostos. Albert Einstein supostamente chamou os juros compostos de a oitava maravilha do mundo. É o efeito bola de neve. Uma pequena bola de neve, se rolar por tempo suficiente, se torna uma avalanche. R$100 investidos por mês podem parecer pouco, mas ao longo de 30 anos, com um rendimento razoável, se transformam em centenas de milhares de reais. O segredo não é o aporte, é a constância. Pense nisso. A maioria das pessoas planeja a vida ao redor do trabalho. Vou trabalhar 40 anos para me aposentar pelo INSS. Quem joga o outro jogo planeja o trabalho ao redor dos seus investimentos. Vou trabalhar para gerar capital que vou investir para que meus ativos paguem minhas contas e me deem liberdade. A meta não é parar de trabalhar, é ter a opção de escolher. Liberdade não é ter rios de dinheiro, é não ser escravo da falta dele. Então, qual é o primeiro passo prático hoje, depois de ver este vídeo? Abra uma conta em uma corretora de valores. É de graça, online e leva minutos. O simples ato de fazer isso já te coloca psicologicamente em um novo campo de jogo. Depois, em vez de colocar seus próximos 50 ou 100 reais na poupança, transfira para a corretora e compre um título do Tesouro Selic.
É tão seguro quanto a poupança, mas rende mais e te familiariza com o ambiente onde as coisas acontecem de verdade. Este é o seu ponto de virada. É a sua decisão de parar de jogar um jogo de defesa, onde você inevitavelmente perde, e começar a jogar um jogo de ataque, onde você tem a chance de vencer. Não se trata de ficar rico da noite para o dia, isso não existe. Trata-se de parar de ficar pobre lentamente, que é o que o sistema atual foi projetado para fazer com você. O que você aprendeu sobre dinheiro não estava apenas errado, estava intencionalmente invertido para beneficiar outros. A segurança da poupança é uma ilusão. Evitar riscos é uma armadilha. Confiar cegamente no banco é entregar as chaves do seu futuro financeiro para quem menos se importa com ele. Os ricos sabem disso. Eles não acumulam dinheiro, eles acumulam ativos. Eles não fogem do risco, eles o gerenciam. Eles não deixam o dinheiro dormir, eles o colocam para trabalhar 24 horas por dia. A pergunta que abriu este vídeo foi: e se tudo o que você aprendeu sobre dinheiro estiver errado? A pergunta que eu quero deixar para você agora é: já que agora você sabe que estava, o que você vai fazer a respeito? A sua jornada para reescrever o seu próprio manual financeiro começa hoje. E o primeiro capítulo é sobre construir o seu exército de funcionários. Mas como escolher os primeiros soldados? Quais são os ativos mais seguros e simples para quem está começando do zero? Isso é o tema do nosso próximo encontro.